Infelizmente, né, doutor Luciano, existem maus profissionais em todas as esferas da sociedade. Então, é inegável que, infelizmente, existem institutos que são, na verdade, balcões de negócio, né? Ele vai preparar ali, fazer uma manipulação dos dados com base naqueles do interesse de quem os contratou, não é isso? Com certeza. Esse assunto, eu repito, não é um assunto novo. Já vem sendo debatido há muito tempo e o ministro Cássio Nunes já mostrou a que veio, já tem boa vontade de conduzir a justiça eleitoral, conhece do cenário, tanto que ao chegar àquela cadeira e aquele bastão, tiveram dois fatores que me chamaram a atenção, doutor Manuel. Sim. Que é dar voz ao advogado em uma liminar de suspensão de propaganda ou de deferimento ou indeferimento, de dar a voz ao advogado na tribuna. Ao passar ao referendo do plenário, o advogado ali tem 5 minutos para sustentar a sua tese, algo que não tinham antes. E no seu discurso de posse ele diz: o advogado aqui volta a ter voz. Então, dentro desse cenário, nas eleições 2026, que nós temos certeza que serão as eleições polêmicas, serão as eleições judicializadas, eu acho que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral tem tentado acertar aí, principalmente no que tange essas questões de pesquisas. Eu acho que é de bom grado essa visão dele de colocar um selo aí à Justiça Eleitoral, da Justiça Eleitoral, essas empresas de pesquisa. O senhor foi bem justo ter lembrado essa postura do ministro Cássio Nunes Marques, que eu, na condição de advogado, eu prezo pelo pleno respeito às prerrogativas e eu não considero muito justa uma decisão que retira a possibilidade do advogado se manifestar, ainda que seja por tão pouco tempo como o senhor citou aí de 5 minutos. Doutor Luciano, o senhor citou as eleições desse ano que ela virá inegavelmente eivada, acompanhada de temas muito polêmicos. Nós temos a questão das inteligências artificiais, ou da inteligência artificial utilizada no plano eleitoral, mas também a inteligência artificial tem suas vantagens, mas tem as suas desvantagens, porque pode ser também uma ferramenta de manipulação e até de dissimulação, como, por exemplo, pegar um candidato e atribuir a ele uma voz, fazer aquela animação como se fosse ele falando sobre um tema. O que é que o senhor espera do embate? O que mais vai dar trabalho para a Justiça Eleitoral e, claro, para candidatos e para nós mesmos, advogados, que, como o senhor, que é especialista, que atua na área eleitoral? Vamos lá, eu vejo, na minha visão, ao meu sentir, hoje os comitês políticos, os políticos terão que ajustar. Há pouco tempo, amigo Manuel, nós tínhamos aí facultativo o contador, era facultativo o advogado, às vezes o advogado do partido fazia a campanha, coordenava o jurídico da campanha de todos. E com o tempo, com a evolução da legislação, com algumas alterações da legislação, a gente vê como obrigatório o contador e o advogado, tanto e a tamanha importância deles, que eles não somam na cota mínima na cota máxima que você tem que fazer os gastos junto à Justiça Eleitoral. Não vejo muito distante. Hoje, as estruturas políticas terão que ter ali aqueles peritos para identificar essa inteligência artificial. Certa feita, um jornalista me perguntou: não seria importante, então, às vezes, proibir o uso da inteligência artificial? Eu disse: olha, é nós retrocedermos. O mais adequado é a Justiça Eleitoral adequar a fiscalização, os políticos adequarem ao seu uso de forma correta. Aí sim, porque nós estamos adequando a uma realidade de hoje. Então essa figura do perito que vai identificar ali o uso daquela inteligência artificial, às vezes camuflada, ela é uma realidade. Então nós vamos deparar com isso agora nas eleições de 2026. Nessas eleições a resolução trouxe uma preocupação interessante, amigo Manuel, da inteligência, porque 3 dias antes das eleições é proibido qualquer divulgação com o uso da inteligência artificial, evitando ali aquele uso, aquela divulgação indevida das fake news, usando a inteligência artificial, e até 24 horas pós-eleição. Então é uma regra nova que trouxe aí uma preocupação da Justiça Eleitoral
com essas degradações de notícias falsas e isso não me preocupa porque a Justiça Eleitoral está bem aparelhada para enfrentar aí o uso descomedido dessa inteligência artificial, causando ali uma consequência gravíssima, que são as multas que podem variar de 5 a 25 mil reais, com cassação do diploma e cassação de registro pelo uso indevido dessa inteligência artificial. O senhor falou algo bem interessante, porque como que alguém pode propor que se abra mão, que se abstenha da utilização de uma tecnologia, de um avanço tecnológico, em detrimento de uma suposta incapacidade de fiscalização? Mas como o senhor disse, a inteligência artificial ela veio para ficar, é uma realidade, já existe e eu creio que daqui para frente vai haver apenas o aperfeiçoamento dela. E não deixar de utilizá-la, é criar mecanismos de fiscalização, como o senhor disse, os tribunais eleitorais eles têm bons peritos, têm bons profissionais no sentido de verificar a autenticidade e quem manipulou, de onde ela surgiu, porque as imagens ela deixam um rastro, né? Ela deixa ali a sua identificação de onde foi criado. O senhor, na época que o senhor foi desembargador eleitoral, já se falava nisso? Já tinha essa preocupação dentro do tribunal? Ou é algo que é tão recente que não foi discutido nem mesmo nas eleições passadas? Vamos lá, eu estive no Tribunal Regional Eleitoral de 2012 a 2020. À época, o rush das eleições de 2018 foram as fake news. Mas não com o uso da inteligência artificial. O uso dessa inteligência artificial é algo muito novo, é algo que a Justiça Eleitoral já se preparou para ela. E para se ter uma ideia, Manuel, para você ter uma noção do alcance disso, nós estávamos tendo uma palestra no Tribunal Regional Eleitoral há poucos dias, a convite da Escola Judiciária Eleitoral, trouxe um palestrante que é um dos chefes de inteligência artificial do Tribunal Superior Eleitoral. Em uma das suas palestras, ele pediu ao então ex-presidente Luiz Cláudio que falasse por 30 segundos. O ex-presidente fez uma fala de 30 segundos aleatória. Em 1 minuto e 30 ele captou a palavra do presidente à época, colocou o presidente no assento de sua cadeira no plenário e fez uma fala do presidente dizendo que não realizaria mais as eleições de 2026. Então, manipulada a fala. Uma fala manipulada, um deepfake, que é terminantemente proibido. Então, para se ter uma ideia qual o alcance dessa inteligência artificial para o uso do mal, né? Para o uso do mal. Então nós temos que estar atentos, e o TSE tem uma preocupação tão grande e teve na redação da resolução que regulamenta isso, que é a 23755, que é uma nova redação da 23610 de 2019, que ela transfere o ônus da prova para as representações de inteligência artificial que o magistrado entender por bem. O que acontece? Você faz uma montagem do meu nome, eu te represento. Olha, o amigo Manuel fez uma montagem usando meu nome e isso é falso. Eu, autor do vídeo, sou obrigado a mostrar que aquele vídeo é verdadeiro. Eu transfiro o ônus da prova para o autor quem fez o vídeo. Então isso é uma figura interessante para eu suspender aquelas propagandas que tem aí o uso da inteligência artificial camuflada.